Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Programa que entrevista personalidades famosas dos mais diferentes e importantes segmentos da sociedade brasileira. Hoje eu vou conversar aqui com o Dr. José Luiz de Mello, especialista em direito empresarial, escritor e algo que não está no currículo. Meu amigo. Aliás, no meu currículo está. Sou amigo de José Luiz de Mello. Querido, que bom te ver. Que bom, hein, Mello? Obrigado do convite, é uma satisfação enorme estar aqui. Ê, Mello. Mello, porque é doutor Mello, mas é Mello, porque a todo momento a gente se via no Aeroclube de Campinas. Aliás, o Mello é advogado, o Mello foi auditor do Banco do Brasil, vou falar já o currículo dele aqui, né? Do Banco Central, perdão, do Central, mais forte ainda. O Mello é piloto de girocóptero. Ele vai contar umas histórias aqui. E o Mello é uma pessoa muito querida, né? Sempre ajudou, trabalhou pelo Aeroclube de Campinas. Bom, Mello, hoje nós vamos falar dos seus livros, né? Mas claro que a nossa conversa não vai se pautar exclusivamente nos livros. A gente vai falar das suas aventuras e de um momento que você passou na vida, de um acidente muito sério que a gente conta também já, né, Mello? Perfeitamente. Muito bem. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho de você aqui. A gente se conhece há tanto tempo, né? Mas você tem seu currículo é tão grande. A gente resumiu aqui dizendo que você é advogado, empresarial, especializado em patrimônio, tributário, comercial, societário e administrador de consórcio, contador, auditor independente, assessor, foi inscrito na Comissão de Valores Mobiliários por 11 anos como auditor independente externo, fez auditoria para o Banco Central do Brasil em administradora de consórcio por 11 anos, autor dos livros Venda a Sua Empresa, Não Deixe Ser Comprada, um livro fantástico, já faz sucesso há muito tempo, que é o Não é Crime Financeiro. E tem aí, tá no caminho para editar aí os livros Não Doe Nada para Filhos, Preserve Seu Patrimônio para Eles. Esse livro vai ser lançado, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também outro livro, Sucessão da Empresa Familiar, Sobrevivência. E tem um aqui que foge um pouquinho a linha do Mello. E o livro se chama Ela Desarrumou o Meu Coração. Olha só, esse eu vou fazer questão de ler, viu? É uma história particular que eu retrato no livro. Sei, mas que legal. Porque muita gente vai se ver nesse livro. Mas é um romance, uma história, uma história verídica que se passou contigo. Exatamente. Muito bem, Mello. Mello, por que você escreveu esse livro aqui, ó? Venda a sua empresa, não deixe ser comprado. Primeiro explica qual é a diferença de vender uma empresa ou a empresa ser comprada. Quando você vende a sua empresa, você vende na sua condição. Eu quero vender minha empresa assim, ela está aqui. E quando alguém compra na condição dele. Que aí, por isso que eu digo, não deixe ser comprada. Então venda na sua condição. Porque eu vejo tanta gente que vende a empresa e não recebe. Nós sabemos sempre de alguém que vendeu a empresa e não recebeu. Eu vejo aqui em Campinas, eu trabalhei em 2 casos emblemáticos, grandes. Um caso, a família na época perdeu a fábrica. Se eu não entro, eles não tinham o que comer depois. Eu tirei da contabilidade o prédio e o terreno, eles venderam e tinham que comer. Senão, eles venderam a empresa, a fábrica. Agora, mas tudo bem. Perderam tudo. Bom, Mello, mas a pessoa para vender, e pegando essa sua linha de raciocínio, para ela vender e a empresa não ser comprada, ela precisa tomar inúmeros cuidados. É esse o caminho. O objetivo desse livro aqui, na verdade, é explicar para o empresário vender a empresa e como ele tem que garantir o recebimento. Porque não adianta nada ele vender a empresa, assinar o contrato e depois não receber. Aí vai processar, vai executar, não vale nada. Porque na medida que ele vai executar, vai processar, a pessoa de repente não tem nada, conseguiu acabar com a empresa. Bom, então o objetivo, na verdade, é o empresário manter o patrimônio, porque o patrimônio é a felicidade dele e a felicidade da família. De repente ele perde tudo numa assinatura e aconteceram vários casos que eu trabalhei aqui.
Trabalhei em 4 casos emblemáticos em Campinas, por isso que eu escrevi esse livro. Porque não adianta nada você vender a sua empresa e não ter como receber depois. Você tem que garantir o recebimento. Agora, mas salvo quando então a determinada empresa é vendida cash. Aí é outra história. Cash é o que nós queremos. Mas dificilmente alguém compra a empresa e paga no cash. Dificilmente. Não consegue. Não, agora, me fala uma coisa, Melo. Independente, vamos imaginar, vai. Alguém vai comprar uma empresa. É interessante você comprar uma empresa, porque a partir do momento que você compra a empresa, daquele dia para frente você assume passivo e ativo. É assim que funciona? Mais ou menos. Vamos dizer por quê. A lei, o Código Civil, diz que você é responsável, você vendedor da empresa, vendeu a sua empresa, continua responsável pelo que você fez até o dia da venda durante 2 anos. Artigo 1003. Diz o seguinte: você continua corresponsável com o comprador pelas dívidas que você tinha até a data da sua saída. Ou seja, quem comprou chama você para você responder pelas suas dívidas até a data da sua saída. Depois, não. Então, Alberto, olha só. Eu estou trabalhando em alguns casos tributários, INSS, imposto de renda, prefeitura cobrando INSS. A empresa não deve. Por quê? Porque em muitos casos é questão de você alegar e provar. Não adianta só alegar. Você tem que provar que a empresa foi vendida e registrada, o contrato social registrado, porque se não registrar o contrato também social, não vale. não vale. Que nem imóvel que você compra, passa a escritura e não registra a escritura. Exatamente. Então, você tem que fazer a prova que foi averbado. O que é averbado? É registrado na JuSesp ou no cartório. Tá. A partir daquela data, você responde durante 2 anos dali para frente. Se você não fizer isso, você responde sempre, não tem limite. Tá. E Melo, onde as empresas erram mais? Exatamente aí. O assessor não conhece com detalhes a transferência de patrimônio, não conhece com detalhes a contabilidade. Aí, na hora dele fazer todo o trabalho, ele faz, mas faz com defasagem, não faz com a segurança necessária, porque o empresário trabalhou, montou, criou aquele patrimônio, criou a família. Ele quer continuar com o patrimônio. De repente, ele assina e perde tudo. Imagina você perder 80 milhões. Que já aconteceu aqui, Aconteceu, né? Eu trabalhei num caso, não perderam as casas deles, porque eu entrei na história, o leilão era na quarta-feira, eu entrei no processo segunda-feira. Suspendi, cancelei o processo errado, gente. Se a família perdeu 80 milhões, ainda iam perder as casas, iam para a rua, iam morar onde? Olha que infelicidade. Por isso que existe esse livro aqui que eu oriento como é que você tem que vender a sua empresa e como garantir o seu recebimento. Existem 2 palavrinhas chamadas pró-soluto e pró-solvendo. Vou repetir, pró-soluto e pró-solvendo. Daqui a pouco eu falo delas. Muito bem, aliás, eu quero saber o que é pró-soluto e pró-solvendo. E impostos também, e o cuidado com os impostos da empresa? O problema dos impostos é a mesma situação. Depois que você sai da empresa, que foi averbado, quer dizer, foi registrada a alteração contratual, você responde durante 2 anos, a partir daquela data. Artigo 1003, quer dizer, você continua responsável durante 2 anos pela frente pelo que você fez nos últimos 5 anos. Ou seja, hoje, dia 23 de novembro, saio hoje da empresa, eu continuo responsável até dia 23 de novembro de 2019. Mas eu respondo até essa data pelo que eu fiz até 23 de novembro de 2012. Nos últimos 5 anos eu respondo, durante 2 anos. Muito bem. Agora veja, por exemplo, se você vendeu a empresa hoje, nesse espaço de 2 anos, se houver alguma ação trabalhista, você é o responsável ou quem comprou é o responsável? Muito bem abordado. Eu ia tratar desse assunto. O trabalhista, a reclamação trabalhista, ela é muito diferenciada. Primeira coisa, o salário é alimento. O salário sendo alimento, ele tem preferência em qualquer cobrança, em qualquer execução. Inclusive até honorário de advogado. Mas voltando à reclamação trabalhista. O detalhe, muitos perdem patrimônio, inclusive aqui, na Alberto Sarmento, uma casa aqui perdeu porque o advogado não fez a defesa bem feita. Porque a ação trabalhista, você responde durante 2 anos se ele foi admitido no seu período de empresa, se você foi beneficiado com o trabalho dele e se ele não recebeu os direitos dele. Se ele não foi beneficiado com os seus trabalhos, se ele não foi registrado depois, você não responde.
Agora, tem juiz, já aconteceu um caso, É. da juíza, eu acabei mostrando a ela que não. Ela ainda quis responsabilizar meu cliente durante esse espaço de 2 anos pelo tempo que o empregado foi admitido depois da saída dele. Quer dizer, ele responde o que ele esteve registrado na permanência da empresa. O que ele foi admitido depois da saída, não responde. Tá. Então tem que... Gente, a lei é cheia de detalhes. A lei financeira, que isso é na área financeira, ela é cheia de detalhes, ela exige especialidade. Aqui, ó, na página 15 você fala pró-soluto e pró-solvendo. Vamos explicar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Pró-soluto, É. pró-solvendo. São palavras latinas, jurídicas. Pró-soluto. Se você escrever, eu vendo esse imóvel, eu vendo essa casa em pró-soluto, e aí junta promissória para ser paga daqui X tempo, sabe o que acontece? Você não recebe a promissória e você não recebe o preço da venda. Já recebeu, porque o pró-soluto quita a venda, independente do que tem ali. Aí você vai tentar receber a promissória. E não tem nada a ver, porque uma coisa, juridicamente, é a venda da empresa ou da casa e o recebimento da venda ou da casa. Uma coisa não vincula a outra. E você colocar pró-soluto, você perde tudo. E pró-solvendo? E pró-solvendo fica na pendência. É como se fosse um pacto comissório? O pacto comissório, ele tem instituto próprio. É. Eu digo que ele é até mais, vamos dizer, mais efetivo que o pacto comissório. Tá. Porque o pacto comissório, você tem que mover uma ação, juntar, fazer provas. E o pró-solvendo, pagou ou não pagou, está resolvido. E o pró-solvendo, ele diz para você, esse negócio, essa empresa é sua, esse caminhão é seu, esse carro é seu, se você me pagar isso aqui. Se não? Porque o pró-solvendo é se. É se. Muito bom. Se não ligar uma coisa com a outra, você, pró-soluto, quitou. É o caso, gente. Imagina você perder 80 milhões. É um absurdo. Tá louco. Esses Não, valores aí irmãos, a gente só ouviu eram falar. 4 irmãos. E eram 4 irmãos, cada um perdeu 20 milhões. Ô Melo, vou falar um pouquinho do outro livro também, dos que vão ser lançados. Quero falar um pouquinho desse seu hobby delicioso que é voar. Mas o seu livro está disponível já, né? Na Saraiva. Livro, na Saraiva. Paulo Henrique de Mello é seu irmão, né? Meu irmão. Eu dei consultoria para ele porque ele é um ótimo advogado público. Ele sabe tudo de prefeitura. Ele faz defesas de prestações de contas de prefeitos no Tribunal de Contas do Estado. Ele sabe tudo. Ele é de Ribeirão Preto e tem escritório também em Santa Rita do Passa Quatro. Ele foi vereador em Santa Rita do Passa Quatro, foi candidato a prefeito em Cabreúva. Paulo Henrique de Mello, Paulinho. Um dos mais brilhantes advogados, especialistas em direito empresarial, escritor, piloto de girocóptero. A gente vai falar já sobre isso aí, é muito legal também. O Melo, quem que avalia o preço da empresa é dado pelo dono, tá certo? Mas ali tem preço sentimental, como é que separar o preço de comércio, o preço sentimental, aquela coisa toda? O preço sentimental, ele realmente é um empecilho na hora da venda. Então tem que ter, vamos dizer assim, um desamor, porque senão não faz a vida. Porque a hora que ele vende a empresa é porque não tem condições de continuar ou alguém da família levar adiante. Então faz-se necessária a disponibilidade da mesma. E esse momento realmente é um pouquinho, mas é questão de você mostrar o lado positivo da venda, porque se você ficar só com o lado negativo do sentimento, não negocia nada. Que belo relógio, hein, Melo? Maravilha. Obrigado. De relógio, viu? O Melo, e quando o empresário se dispõe a vender a empresa, claro que o ideal seria uma consulta ao advogado e tal, do seu segmento, ou até o próprio Dr. Melo e tal, mas que orientação que você daria, assim, preliminarmente? Para quem compra, é uma pesquisa 1 por 1 dos sócios nos últimos 5 anos e a empresa, fornecedor por fornecedor. Aí, porque se você olhar a contabilidade, ela pode estar limpa, sem problema nenhum, sem processo, sem dívidas. Mas nem toda contabilidade inspira a realidade. Você tem que olhar os últimos 5 anos atrás de fator por fator, 1 por 1, e atrás de cada fornecedor e cliente preferencial. Porque, veja só,
Se é uma empresa de prestação de serviço, ela fica vinculada ao proprietário. Porque se ela é uma empresa de comércio, de indústria, ela está vinculada ao produto. Sem dúvida. E o produto você comprou, ele não quer saber quem é o dono. Mas se é uma prestação de serviço, fica vinculado ao dono. Ele vai embora, o cliente vai junto. Então, de repente, você compra nada por nada. Então, tem que ter esse cuidado. E, principalmente, quando se trata do ramo imobiliário. Porque eu já trabalhei num caso que quem vendeu, quem comprou ficou. Mas, daqui a pouco, perdeu todos os clientes porque eles foram todos atrás do antigo dono. Então, quer dizer, compra nada por nada. Aliás, precisa salvaguardar muita coisa, né? Não, e outra, o detalhe do patrimônio é que você tem que manter a condição de receber. Porque não adianta lá você pegar um papel, entregar à empresa, o papel não representa, representa, mas não é o seu dinheiro. Então você tem que garantir. É aonde que eu falo, o pró-soluto e pró-solvendo. Sim. Entrega a empresa na condição de pró-solvendo, nunca pró-soluto. O Melo, e algumas empresas que entram em dificuldades financeiras e pagam juros, me parece que você tem aí até uma alternativa, meio que uma solução. Eu estou escrevendo um livro, experiência própria. Eu trabalho dentro de empresa desde os meus 18 anos. Chama-se escambo moderno. A empresa não percebe. Escambo, no caso, escambo é troca. Isso, É uma palavra antiga. Antigamente existia o escambo, que é troca. Hoje, o escambo moderno, eu proponho uma condição de você não descontar todas as suas duplicatas em banco. Você economiza tranquilamente um percentual de uns 30%, 40% do que você gasta em banco. Porque você precisa de dinheiro sim para pagar a sua conta. Mas essa modalidade é uma modalidade que você paga as suas contas, recebe também, mas sem banco. Então precisa ter um pouquinho de imaginação em cima e é factível. Por exemplo, agora eu sei tudo isso por causa do Banco Central, eu vi tudo isso lá dentro. Sim, você acompanhou. Vamos supor, você é meu fornecedor, eu sou uma empresa, você é meu fornecedor. Eu vendo, pego as duplicatas, vou ao banco, desconto, pago um juro, pego o dinheiro, pago você. Seria como, por exemplo, eu não vou ao banco descontar, eu pego a duplicata e passo para você. Perfeitamente. É isso aí. É isso aí. Sabe por quê? Tudo é troca. Você passa a sua duplicata para frente, ele recebe. Você não precisa descontar, então aquele dinheiro já ficou na sua mão, o desconto de banco. É economia muito alta, porque de repente a empresa tem um lucro líquido de 3%, 4% na venda da mercadoria. Lucro líquido. Vai no banco e deixa 6%. Quer dizer, olha o prejuízo. Então, não, é verdade. Não, mas você tem isso aí. Isso lá atrás, nos primórdios, as coisas eram feitas assim, né? Todas troca. E aliás, nós vivemos hoje, até no mundo imobiliário, você começa a ver aí permutas e tal, essa coisa toda. Se bem que a permuta é diferente dessa troca que você estava falando, mas é muito interessante. Às vezes o A deve para o B, o B deve para o C, o C deve para o A. E ninguém paga nada para ninguém. Tá tudo resolvido, tá certo? Não, transfere crédito. Sim, exatamente. E é plenamente execuível hoje, aceitável. Perfeita. Eu estou fazendo essas implantações. Onde eu chego, eu economizo no mínimo 50% de custo bancário. É muito dinheiro. Agora, tem conta que você precisa do dinheiro. Essa não tem como, você tem que descontar, mas para aquele caso só. Ô Melo, eu estou fazendo uma consultoria com você aqui claro, hoje. Fica à vontade. Tá. Melo, o que é que leva mais as empresas à falência? Pessoal, pode acreditar que não. Parente. Parente? Parente. Sabe por quê? Nem sempre ele é altamente ou técnico ou treinado, mas ele entra na empresa. Às vezes é mais barato você manter o parente em casa do que deixá-lo dentro da empresa. É verdade. Eu escrevo isso no livro, porque o parente, ele está ali porque ele tem herança, mas não tem a capacidade para aquele caso. Ele é competente porque é parente, mas a capacidade ele não tem. Então, às vezes, é mais barato você manter o parente em casa do que deixá-lo dentro de casa. E na administração pública já tomaram cuidado, criaram nepotismo aí, né? Tá aí. Na administração pública, gente. Nós pagamos por isso, infelizmente. Que coisa. Então, parente. Olha, essa para mim foi novidade, essa, viu, Melo? Essa sua afirmativa aí, para mim, foi novidade. Só que você é um cara especialista, você está trazendo aqui tudo que a gente gostaria de saber. Hoje é mais fácil você comprar uma empresa, digamos assim, já estruturada, mais fácil, não, o que seria melhor? Ou você iniciar do zero naquele mesmo segmento? Depende do produto. Olha, é interessante comprar empresa em vida,
como você compra carro usado e compra carro novo. A situação é a mesma. Precisa ver a sua conveniência e a sua disponibilidade. E a vontade do vendedor também. Então, tudo é o mercado, tudo é o momento. É igual você casar. Você casa, descasou, casa de novo. Mas, de repente, a mulher já foi casada e daí? Sabe, a situação é a mesma de empresa. Compra empresa. É verdade. Senão ninguém mais casa. Já foi casado aí, tá? É a vida nova. Sem dúvida, sem dúvida. É vida nova. Ô, Melo, já que você falou em carro, tem uma situação aqui e você tem muita coisa a falar sobre isso. Por exemplo, sou teu amigo, eu tenho outros tantos amigos aí, a gente reúne 10 amigos, né? Apesar de que eu acho que amigo mesmo é difícil você contar nos dedos de uma só mão, mas vamos lá, reunimos 10 colegas, 10 parceiros, e cada um dá 10 mil por mês, vou falar um número hipotético aí, então tem uma arrecadação de 100 mil. Então, esse mês eu pego 100 mil, vou lá, compro um carro e fica para você. Mês que vem eu compro um carro, fica para mim. Todo mês tá. Isso é um consórcio, sei lá. Enfim, isso é legal ou ilegal? Pessoal, a captação, a administração de dinheiro público ou poupança popular, ela tem regulagem própria, a legislação prevê. Nesse caso, é legal, mas desde que tenha uma autorização para isso. Porque toda captação, isso é uma captação. Eu, por exemplo, que vou ser o último sorteado, eu vou antecipar meu dinheiro. Você está captando meu dinheiro para me entregar pelo sorteio o último, exato. De repente. Isso é captação de poupança popular. Mesmo sendo um sorteio? Mesmo sendo um sorteio. Tem que ter uma autorização. Isso está nesse livro aqui? Está nesse livro. Esse livro aqui, Cezinha, por favor, dá uma fechadinha nesse livro aqui. O título do livro é Não é Crime Financeiro. Esse é o título do livro. E aqui você explica... Tem alguma... mas hoje, por exemplo, você fala que não é crime, não é crime financeiro, se fizermos isso, mas respaldado por uma emenda em lei e tal. Alberto, o assunto é muito mais técnico. Olha só, a técnica da lei. O artigo 7º da lei, ela diz que precisa de autorização a captação de poupança popular. Artigo 7º, na página 45, se você ver aí. E outra, esse mesmo artigo fala não precisa de autorização se, olha só, se o bem, olha só, se o bem for de uso popular. Ou seja, se for de uso público, precisa de autorização. Mas o carro, por exemplo, não é de uso popular. Só compra carro quem tem poupança, quem pode. Então o carro não precisa de autorização. Mas o produto de limpeza precisa. Tá? Então, se for considerado de primeira necessidade, precisa de autorização. Se não for considerado de primeira necessidade, não precisa de autorização. A própria lei fala isso. Agora vem o detalhe que eu vou chamar a atenção dos senhores ouvintes. O promotor, o juiz, o delegado, leia o artigo, o caput do artigo, quer dizer, o anúncio do artigo 7º fala, precisa de autorização, ele vai ali, vai trabalhando em cima. Só que ele esquece de ler os parágrafos desse mesmo artigo e libera. Porque ele diz que não precisa se o bem não for de primeira necessidade. E aí advogado, né? Não, eu nem diria isso. Eu digo que a lei financeira, ela não é altamente estudada na faculdade. Não tem assunto só de lei financeira. Eu fui treinado em lei financeira para fazer auditoria para o Banco Central. Então eu vi isso. Muito bem. Deixa eu fazer aqui, eu quero daqui a pouquinho falar sobre um assunto que nós adoramos muito, que é voar, né? Nossa. Que é aviação. O melhor presente que eu me dei. Né? Não vamos falar dele já, mas me diga uma coisa. Eu monto uma sociedade com você. Você tem 90% das ações, eu tenho 10%. Aí, a nossa empresa é uma sociedade limitada. A nossa empresa não foi bem, sei lá, enfim, vai falir e tal. Eu sou responsável por 10% de tudo ou sou responsável por 50%? Ou 100%? Pessoal, há um equívoco aí. A lei fala, independente do seu percentual de participação no capital social, você responde pelo capital social total. Total. Por exemplo, vamos supor o capital de 1 milhão. Você tem 10%, você tem quanto dá? 100 mil. Mas a empresa foi falar, você responde por mais 900, você responde por 1 milhão. Igualmente o consórcio majoritário. Quem tem 90%. Então, é engano quem pensa que eu respondo só por 10%. Não, responde pela totalidade do capital. E tem mais um detalhe. Mas e na hora da alegria? Na hora da alegria só tem 10%? Na hora da alegria, na hora do lucro, só tem 10%. Olha só que não, coisa. Mas o detalhe é o seguinte, se a empresa, você montou hoje uma empresa,
o capital não foi totalmente integralizado, mas ela foi à falência, você responde infinitamente pelo prejuízo que ela der. Você não responde só pelos seus 10%, mas os 90%. Você responde pelo total, porque ela não está devidamente constituída conforme a legislação. E por que demora tanto? Pra você abrir uma empresa, teoricamente é rápido, mas para você fechar uma empresa demora tanto, Melo? Você falou um assunto que eu faço esquina com ele. Sabe por quê? Olha só, a melhor maneira, eu vou dar uma dica aqui. A melhor maneira de você fechar uma empresa, incorpore em outra. Incorpore em outra e muda a atividade da outra. Pronto. O que era da empresa antiga passou dentro da nova, acabou, aquela outra some. Não, você vai na empresa, vai lá, dá abaixo da inscrição federal, inscrição estadual, INSS, prefeitura, aquele monte de papel, fica aquele monte de papel para você responder. Incorpora e muda a atividade, sumiu. A pessoa não percebe isso. Eu não sabia disso também. Outra coisa, Melo. Olha, falar para você, eu já abri algumas empresas, né? Eu tenho um quarto, digamos assim, na minha casa. Eu tenho um documento lá de 1990 e pouco. Tem que guardar isso aí a vida inteira? Vírgula, 2 assuntos. 2 respostas nessa sua pergunta. Documento comum, 5 anos. Documento de previdência, que é de empregado, de aposentadoria, recolhimento, 30 anos. 30 anos? 30 anos, que é o tempo necessário que a pessoa para se aposentar. De Melo, falamos muito sobre direito empresarial. E agora, Melo, nós vamos falar de uma coisa que nós dois adoramos e tem muita gente que adora, é voar. Você é piloto de girocóptero, a gente vai até pôr algumas fotos aí para o nosso querido telespectador entender o que é um girocóptero. E eu confesso a você que eu voei uma vez, não pilotando, voei de carona, né? Voei ali de carona e fiquei meio mal menos, não fiquei muito seguro, não. É seguro o giro? Alberto, o giro é tão seguro, acredite se quiser, se você tirar o motor antes de vir para o pouso, você cai de asa fixa. Eu tiro o motor, senão eu não consigo pôr no chão. Ele não vem para o chão. Você tira o motor, fica por conta do pouso. E outra coisa, eu já tive pane. Olha lá, esse é o seu. Eu chegando em Leme. Em Leme aí, tá chegando. Ó, fechado, cabinado, um atrás do outro. Que legal, né? É tandem, né? Tandem, isso. Tandem, isso. Numa festa em 2011. E aí, é um helicóptero, né? Um helicóptero. Agora uma coisa. Fechado. Bom, gente, é o seguinte. O Melo já pousou, tá taxiando aí e tal, tá paradinho aí, né? Mas eu digo a você o seguinte, o Melo, eu já vi, e não foi uma vez, não, foram várias vezes. O Melo, ele pousa o giro num espaço menor do que 5 metros. 5 metros de área livre é suficiente para você pousar seu giro. E eu venho voando e paro ali. E para ali, eu já vi. E outra coisa que eu vi você fazer, e é por isso que eu reputo como um dos mais brilhantes, para mim o melhor piloto de giro, que é o seguinte, ele vem voando com o giro, e aí ele vem aqui, ele quase que vira esquina assim, ó. Uma coisa impressionante, você está olhando de baixo, você olha, o Melo está virando esquina com o giro, eu não sei, é que você dá uma derrapada com ele assim, né? Como é que é? Não, tem o comando de mão e de pé, mas ele aceita você fazer esquina, porque a vantagem dele é essa. Eu não quero voltar, você volta. O avião faz a curva. Tem que fazer aquela curva enorme. O giro faz em cima. 180, ali. Ele quase que gira no eixo dele, né? Não, e outra, eu consigo vir voando, subo e volto, mergulho. Na mesma vez. Faço a circunferência em cima de mim mesmo. Você tem noção de quantas horas de giro você tem? Umas 700 horas. Só? Olha, achei que fosse muito mais, Melo. Sabe por quê? Nesse acidente meu, eu fiquei Estou 3 anos sem pilotar. Vamos lá. Primeiro, o Melo teve, estou olhando o relógio aqui para dar tempo da gente falar sobre o acidente que ele teve. O acidente que ele teve não tem nada a ver com aviação, hein? Nada a ver com aviação. Você estava pedalando. Eu estava vindo de Souza para minha casa, eu moro aqui ao lado da CPFL. Em frente ao Shopping Galeria, na Dom Pedro, um caminhão me pegou no acostamento. Eu não sou louco de andar pedalar na pista. Como ele me pegou no acostamento, quebrou meu ombro esquerdo, todas as costelas esquerdas, apaguei na hora, eu fiquei 22 dias em coma. Você quebrou todas as costelas e o ombro. A minha esposa faleceu de acidente há 29 anos atrás, quase que eu morri agora. Eu tenho 3 filhos, tomaram conta de mim. Eu fiquei 22 dias em coma. Imagina. Nossa Senhora.
Então, e que dia que você... Foi o dia do acidente? Dia 28 de fevereiro de 2015. 2015, fevereiro de 2015. 2015. Eu tenho 2 datas de nascimento. E que... Dezembro e fevereiro. Em fevereiro, claro. E sequelas? Nada. Olha como é que Deus é perfeito. Nada. Fiquei só com a manchinha aqui, porque... Não dá nem pra ver. Mas, olha, perfeito, viu? Nem sequela nenhuma. Olha. Lembra de nada? Não, apaga na hora. E por exemplo, quando você voltou a si, sei lá, na UTI, no hospital, o pessoal contava para você o que aconteceu, você também não se lembrou de nada? Não, eu percebi que eu estava sendo socorrido, mas não lembro de nada. Dor? Sentiu dor? Não, fui sentir depois, né? Depois. Quando os remédios começaram a ser suspensos, aí as dores vieram, porque isso aqui quebrou tudo. Mas a hora aí que você o médico ali, abriu aqui para poder amarrar a minha costela, porque não ingessa a costela, né? Tem que amarrar. Então você está com as costelas amarradas? Eu tirei uma radiografia depois, minhas costelas estão amarradas. Mas da frente ou de trás? Aqui do lado, ó. Todos aqui do lado. Não do peito? Não do peito, aqui do lado. Daqui das costas? Das costas. E hoje você não sente dor? Não tem nada. Eu pratico esporte, já joguei bola normalmente. E na sua revalidação da aviação também? Revalidei agora. Revalidou, tá tudo certo? Perfeito. Olha, Melo, mas que Deus benção, é muito bom. Que benção. Sem sequela. Eu me lembro, e foi um momento marcante para mim. Primeiro dia que eu te vi, depois do acidente, você já estava andando, estava se convalescendo ainda, se recuperando, ali no Aeroclube. Eu fui lá, te dei um abraço, você falou algumas coisas com os olhos marejados, claro, porque é uma emoção muito grande, né? Você passar por tudo isso aí que passou e voltar à vida, né? Voltar a viver. Acho que hoje até... imagino que você sempre tenha dado valor à vida, mas piloto sempre dá valor muito à vida, né? A gente só pensa em segurança, essa coisa toda, mas hoje a vida tem até um significado diferente para você, né? Hoje eu curto um café com um amigo, curto um abraço, curto um telefonema. Olha aí. Sabe por quê? Ou era para estar com sequela, ou era para estar morto. Sim. Depois do meu acidente, minha irmã me ligou, falou, sabe fulano de tal? Então o filho dela foi atropelado igual você, morreu na hora. Que isso, olha, é uma coisa assim, né? Nossa, eu me arrepio. Olha, bom... Mas, enfim, o avião está fazendo revisão. A gente fala avião, não, é aeronave, né? Aeronave. Tudo é aeronave. Tudo é aeronave. Avião, por exemplo, helicóptero não é avião, é uma aeronave. O giro não é um avião, é uma aeronave. Perfeito. Ele está fazendo TBO. O que é TBO? Desmonta tudo e monta de novo. Sim. Desde o motor, estrutura, aí revisão de documento na ANEL. Porque tem o rádio, né? Tem que ter licença. Tem Anatel, né? Anatel, exato. Sabe, então, essa revisão toda termina agora dia 20. Tá. Aí eu vou de ônibus até Bauru e decolo lá com ele. Bauru vem pra cá. Você tem autonomia de voo de quanto? 500 quilômetros. 500 quilômetros. Você vai daqui ao Rio? Vou pro Rio. Daqui ao Rio você vai de giro? Sozinho, né? Porque pesado em dois... Com dois pesa mais e tal. Mas que velocidade você atinge? 200 por hora, acredita? 200 por hora? Daqui a Ribeirão foi numa hora. Numa hora? Que coisa. Nossa, é incrível. É o melhor presente que eu já me dei. Que delícia. Antes, quando eu era pequeno, eu brincava com o carrinho que o papai comprava para mim. Hoje eu brinco com o meu carro, com o meu giro. Verdade. Agora, Melo, você disse que assim que estiver pronto, você vai me convidar para dar uma volta. Claro, está convidado. Tudo bem, mas nós vamos fazer o seguinte. Porque acrobacia eu fiz uma vez com o Zé Colmeia, querido Zé Colmeia. Eu também. Mas também só foi aquela vez, nunca mais eu fiz. Também não quis mais saber de acrobacia, não. Nossa. Giro já andei uma vez só, fiquei meio assim. Trike também já andei uma vez, também não quero mais. Agora o giro com você, eu vou. Mas você vai primeiro café com leite, voo padrão, tal, não sei o quê. Porque para fazer o que você faz, que eu vejo que você faz com o giro, meu amigo. Voo padrão. Tá bom? Nossa Senhora. Vai ser muito gostoso. Muito. Bom, você percebeu que você veio aqui, nós falamos de giro, falamos do seu acidente, falamos dos seus livros, falamos da sua advocacia, da sua atividade. Enfim, eu só posso dizer uma coisa para você, meu querido amigo. Muito obrigado, viu? Obrigado do convite, da recepção. Gostei muito. E vamos voar. Vamos voar. Pois é. Ainda tem um minutinho, acho que eu vi errado ali. Nós temos um minutinho aqui. Fala para mim, você disse que já teve pane com o avião, né? Já. Mas a pane foi o quê? Falta de combustível? Parou o motor ou o quê? Não, a primeira vez foi em São Carlos, de giro. Eu decolei, ele meio molinho, aí eu insisti, ele afundou, eu tirei o motor para pousar, ele apagou o motor. O distribuidor saiu do lugar, era motor Volkswagen adaptado. Depois a outra aqui, no Exército, 2 vezes.
também, mesma coisa. Mas com esse nunca. Com esse nunca. É motor de avião, motor né? de avião, eu sei. O Rotax 914 ainda, é tudo. Era adaptado. Não, isso aí Olha, eu mexo com isso, eu vou com isso há 30 anos. Agora sim. Agora, obrigado. Obrigado, satisfação. Melo. Foi muito Obrigado bom, Melo. Melo, você é uma pessoa muito querida, abençoada, iluminada. Obrigado. E eu fiquei muito feliz de entrevistá-lo aqui, tá bom? Obrigado. É isso aí, gente. Doutor José Luiz de Melo, meu querido Melo, amigo de Aeroclube, piloto, e me deu uma enorme alegria na entrevista de hoje. Espero que vocês tenham gostado também, tá bom, gente? Não se esqueçam que eu volto hoje às 7h05 da noite, tá bom? Saúde, paz, alegria e muita sorte para todos nós. A sorte que esse homem tem aqui, a devoção que esse homem tem também, tá bom? Tchau, gente.